Olá, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Eduardo Suzuki, sou professor de matemática. Vamos hoje então resolver mais uma questão aí de matemática, beleza? Vamos lá então. O enunciado diz o seguinte: então, determine o valor de m de modo que o ponto C é formado por m e 5 seja equidistante dos pontos A, né, que tem as coordenadas menos 3 e 1, e o ponto B, que tem as coordenadas menos 2 e 2. Bem, antes de resolver, tem duas formas de a gente abordar essa questão. Tem uma forma um pouco mais trabalhosa e tem uma forma um pouco mais simples. A mais simples requer a gente lembrar de uma determinada fórmula. Que dado dois pontos, você aplica uma fórmula para você achar a distância entre esses dois pontos. Eu vou começar pela primeira, que é um pouco mais trabalhosa, mas eu acho que vale a pena porque ele vai abordar alguns tópicos, alguns temas que eu acho que vale a pena a gente relembrar. Então vamos lá. Sempre a gente começa perguntando o que o problema está pedindo, certo? Então o que ele está pedindo? O que nós precisamos achar é o m, né? O valor de m do ponto C, porque o valor de m é o valor do x, né? O valor do x correspondente ao ponto C, porque o valor do y já está aqui dado, né? O valor do y é o 5, perfeito? Então, esse ponto M, ele pertence ao ponto, né, a esse ponto aqui. E outra coisa interessante e importante que o problema fala é isso aqui, ó, equidistante. Tá? Esse ponto C diz que é equidistante dos pontos A e B. O que isso quer dizer? Equidistantes dos pontos A e de B. Então vamos lá. Eu coloquei aqui num plano cartesiano, vocês estão vendo aqui. Tem aqui o eixo dos y, o eixo do x. Tá? Esse aqui é o nosso plano cartesiano. E eu coloquei o ponto A, e um ponto B, tá? E um outro ponto C. Tá? E eu estou falando o seguinte, que eu estou falando que a distância do ponto C ao ponto A e do ponto C ao ponto B são equidistantes. Ou seja, essa distância aqui, ó, é a mesma. Tá? Isso quer dizer equidistância. Tá joia? Voltando ao nosso problema, né? Qual é o nosso próximo passo? Tá? O que a gente precisa fazer? O próximo passo é colocar os pontos A e B, tá? E o ponto M5, tá? No plano cartesiano. Tá? E para isso vamos começar colocando o ponto A no plano cartesiano. O ponto A é dado por menos 3 e 1, e o ponto B, tá, é menos 2 e 2. Legal? Se eu coloco o ponto A no plano cartesiano, eu tenho esse ponto aqui. Tá? O x é menos 3, o y é 1, né? Menos 3 e 1. E o ponto B, ele tem o valor do x é menos 2 e o y é 2. Aqui, ó, menos 2 e 2. Legal? Então, a gente achou, identificou onde é que estão os pontos A e B no plano cartesiano. Seguindo. A questão agora é o seguinte, o próximo passo é, onde está esse ponto M, esse ponto aqui, ó, cujo valor do x é M e o valor do y é 5. Né? Vamos lá. Esse ponto aqui, ó, que eu peguei, por exemplo, né, é um exemplo só. Tá? Esse ponto C é um bom candidato ou é um possível candidato? Né? Ele tem o valor de x igual a menos 4 e o valor do y igual a 5. Olha, o 5, né, ele bate. Tá? E o valor do m, nesse caso aqui, ó, é menos 4. Ok? Então, esse C aqui é um bom candidato. É um dos possíveis candidatos. Mas será que só existe esse ponto? Vamos lá. Não. Vamos pegar esse outro ponto aqui, ó. Esse outro ponto. Esse aqui, como é que a gente pode representar esse ponto? Ó, o x é 3 e o y é
5. 3 e 5. Isso aqui, ele respeita essa condição aqui dada, de m, o ponto com valor m e 5? Sim, respeita. Nesse caso aqui, eu tenho m igual a 3, né? E aqui nesse caso aqui, ó, m igual era menos 4. Ok? Então tenho dois pontos que a gente... dois possíveis pontos? Não, na verdade, sim, eu tenho muitos pontos que satisfaçam essa condição aqui, essa condição. Pode ser isso aqui, tá? Opa. Pode ser essa. Esse outro ponto aqui está aqui. Isso aqui também atende. Isso aqui também atende. Isso, ó, seguindo essa linha aqui, atende. Todos esses pontos atendem. Ou seja, os nossos pontos que são candidatos em vermelho. Ou seja, qualquer ponto que esteja sobre essa linha em vermelho, essa reta em vermelho, atende essa condição aqui, ó. Tá? Então vamos lá. E agora é o seguinte, o próximo passo, né? A gente está cheio de passos, né? Mas vamos passo a passo, porque é dessa forma que a gente vai resolver o problema. Onde está um bom chute inicial do valor m? Será que esse aqui é um bom valor de m? Ou será que esse aqui é um bom valor de m? Né? Mas um valor inicial, a gente nem sabe se vai ser ele mesmo, né? Se você pegar aqui esse ponto aqui, por exemplo, ó, se você pega essa distância com essa aqui, tem que ser iguais. São iguais? Parece que não, né? Parece bem diferente. Vamos pegar um C desse lado aqui, ó, vamos pegar essa, traçar uma reta daqui e até aqui. Essa aqui parece com essa, está um pouco mais próximo, né? Então parece que um C que esteja desse lado aqui do plano, nesse quadrante, parece que é um bom C, tá? Então vamos considerar que seja um C por aqui, tá? Então eu vou pegar um C desse lado do quadrante aqui, ok? E aí eu vou traçar a minha reta C para B, né? E de C para A. Estou chamando aqui, ambos têm a mesma distância porque são equidistantes. Tá? E agora, o que a gente pode fazer ou como é que a gente pode prosseguir? Agora é o seguinte, ambos, ele está falando o quê? Que ambas as distâncias são iguais. Então, a deixa dessa afirmação é que a gente deve calcular essa distância. A gente deve calcular essa distância, depois essa aqui, e igualar. Ok? E outra coisa que a gente precisa perceber neste tipo de problema é que, olha só, a gente consegue ver dois triângulos retângulos. Tá? Uma é isso aqui, ó, CBE, ó, CBE. Tá vendo que forma um triângulo retângulo? Ó, forma um triângulo retângulo, aqui é 90 graus. Tá? E aqui, ó, CAD, tá? CAD forma outro triângulo retângulo. Esse aqui, ó, que eu estou pintando aqui. Dá para ver mais ou menos? É isso aí. Então eu tenho dois triângulos retângulos cujas hipotenusas, tá? As hipotenusas tá representada aqui, ó, pelo CA e o CB. Ah, deixei com um laserzinho aqui, ó. Hipotenusa aqui, ó, do CA é uma hipotenusa do triângulo CAD. E essa hipotenusa CB é a hipotenusa do triângulo CB, né, EC. Legal? É isso aí. Então é só achar essas duas hipotenusas e igualar. Vamos ver se dá certo? Né? Aqui é só fazer as contas, tá bom? Você pega cada um dos triângulos retângulos, aplica a teoria de Pitágoras, tá? Então fica a hipotenusa ao quadrado, CB ao quadrado, igual ao quê?
BE ao quadrado mais CE ao quadrado. Tá? E aqui está a nossa expressão. Do primeiro triângulo a gente tem essa equação. E o valor do B, quanto que vale o valor do B? B é isso aqui, ó, pessoal. Outra. Essa distância. Quanto que vale essa distância? B. B, vocês concordam que não é aqui, ó, é toda essa distância aqui, que vale M, menos essa, que vale 2. Né? Ah, mas aqui tem menos 2, aqui não é menos 2? Não, eu estou falando de distância. Ok? Então, distância não tem valor negativo. Então, é só substituir. Né? M menos 2. E quanto que vale esse cateto? CE. Ó, se eu venho aqui até o eixo dos Y, isso aqui vale 2. E aqui em cima o C está no 5. Ou seja, 5 menos 2, 3. Tá? Então está aqui, ó. É o nosso 3 ao quadrado. Então fica CB ao quadrado igual a M menos 2, tudo ao quadrado, né? Mais 9. Faço a mesma coisa para o outro triângulo. Legal? Ó, esse aqui é outro triângulo. CA, né? Tá vendo? CA ao quadrado igual a AD ao quadrado, isso aqui é AD ao quadrado, mais aqui, CD ao quadrado. Substituindo, ó, essa distância AD é isso aqui, ó, AD, né? É tudo isso aqui menos 3, que é essa distância, né? Mais 4 ao quadrado dá 16. Fechou? Aí é só fazer as contas, né, elevar ao quadrado, subtrair, somar, enfim, a gente vai chegar a esse valor aqui, ó, M igual a 6. Então, o nosso valor, o nosso ponto C, é o quê? Menos 6 e 5. Ok? É um pouco mais trabalhoso, mas enfim, eu acho que valeu a gente tentar resolver por esse método para a gente rever alguns conceitos. Legal? Sobretudo para a gente poder aí, utilizar, identificar a figura de triângulo retângulo para a gente poder resolver o problema. Outra forma, que eu acho que se você lembrar da fórmula, eu acho que você teria que partir por aqui, porque tempo é muito importante e resolver logo uma questão é fundamental, é o seguinte. Isso aqui é uma teoriazinha. Então, dado um plano cartesiano, tenho dois pontos, ok? Tenho o ponto A e o ponto B. As coordenadas são xb, yb do ponto A é xa, ya. Eu quero saber essa distância, ó, DAB. Como é que eu faço? A fórmula é essa, DAB igual a raiz quadrada D. Eu pego xb menos xa elevado ao quadrado e o yb menos ya elevado ao quadrado. Achei a distância. Ok? Essa fórmula é sempre legal a gente memorizar. Tá? A gente deixa sempre no cantinho, lá na cabeceira, para a gente nunca esquecer dele. Vamos lá, então, aplicando essa fórmula, a gente consegue resolver o problema da seguinte forma. Não é? Olha, o ponto A é menos 3, 1, o ponto B é menos 2, 2, o ponto C é o quê? M e 5. Bom, M não sei, ok, beleza, mas a gente vai resolver da mesma forma. Usando essa fórmula aqui, tá? Então, ó, uma coisa importante. De novo, o problema diz o seguinte, que a distância do DAC é igual a DBC, são equidistantes. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o DAC, o DBC e igualar. O DAC o que é? Aplicando essa fórmula, tem isso aqui. Tá? E aplicando, achando a distância DBC, aplico a mesma fórmula. Tá? A distância do D para B, B para C, e esse aqui D para A. Né? Aplicando, aqui como sou raiz e raiz, eu levo os dois ao quadrado para tirar a raiz. Tá? E aí eu só fico com as partes internas. Eu vou ter isso aqui de um lado e isso aqui do outro. Tá? Com o sinal de igual. Aqui é só desenvolver.
tá? E se vai eliminando, somando, enfim. Se você resolver essa equação aqui, é a mesma equação que nós chegamos na primeira forma de resolução. Então não vou ficar explicando detalhes. O importante é que a gente chega no mesmo resultado. O ponto C é menos 6 e 5. Fechou? Beleza? É isso aí. Caso tenha alguma dúvida aí, deixe um comentário ou mande uma mensagem via WhatsApp. Tá? Muito obrigado. Tchau.